Shalom, meus amados, shalom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos para essa live com o apóstolo Léo. Shalom, shalom. Vamos dar assim 5 minutinhos. O apóstolo Léo já entrou aí, já está conectado, mas eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês convidarem, tá bom? É a pastora Nilza, minha amiga de Goiânia. Shalom, minha amiga. Shalom, Cleide, pastora Cleide do Rio Grande do Sul. Shalom, Betânia de São Paulo. Iracialda também de Goiânia. Vão chamando os amigos, vão enviando convite. Shalom, shalom, Marcinha. Chama os seus amigos. Que essa live, vou falar para vocês, ó. Essa live promete. O inimigo tava furioso com essa live também, que não, né? Mas para a glória de Deus, a live vai acontecer, porque eu creio que o Senhor quer que muitas pessoas tenham entendimento. Eu sei que já está no canal do apóstolo Léo. Shalom, shalom, Domênica. Shalom, né? Olívia, shalom, Olívia. Muitos já conhecem, mas nós vamos falar sobre os 7 espíritos. Shalom, Eunice, Rossi. Sobre os 7 espíritos de Deus, né? A gente no nosso treinamento também fala sobre os 7 espíritos. Shalom, Clemar, de Belém, né? Vamos ver aqui, eu vou chamar o apóstolo Léo para a gente não perder muito tempo, para a gente orar, ok, queridos? A gente está orando por essa live. Shalom! Shalom, shalom, meu amigo. Apóstolo querido. E quase que a live não acontece, não é verdade? Menina, a luta foi grande, o dia inteiro sem energia elétrica. Nós oramos, lançamos uma espada e o Senhor... Ah, você é guerreira, você abriu o céu na hora. Só foi falar com você, a luz voltou aqui, minha filha. Amém, Jesus, glória a Deus. Você tem que aprender a fazer um pouco de guerra com a sua espada aí, porque tá. Ai, Jesus, com a espada, ó, aqui, apóstolo, ó. Também eu não tinha Mas, orado. de fato, é um resultado imediato. Deus me ensinou realmente isso. Inclusive, estou aqui, né, mas antes da gente começar, eu queria falar, vamos orar, né, apóstolo, para a gente poder, Sim. né, a gente orar para estar abençoando quem está nos ouvindo. O povo ainda está convidando aí. Isso. Shalom, shalom, Rossi. O povo que está aí convidando os amigos. A gente vai falar, né? Eu vou falar um pouco também da minha experiência com os 7 espíritos, com essa espada aí, com a espada de Jerusalém, que tem 7 pontas, que são os 7 espíritos. Ó, essa daí eu vou aprender hoje, porque essa eu não conheço. Amém. Você já tem ela, posso? Mas Só... eu tenho ela no espírito, mas você tem no entendimento Sim. do espírito. Amém, querido. Eu preciso do Amém. entendimento. Tem muita coisa, Amém, é verdade. tem Nós muita coisa precisamos. que eu tenho, mas eu não tenho entendimento, não. Sim, é verdade isso. Então vamos orar, né, apóstolo? Por favor. Orar, porque depois nós queremos que, no final, orar para ativar esses 7 caminhos aí. Nós vamos, no final, orar para ativar os 7 espíritos, ativar, né, essa espada de 7. Amém, É querido. tremendo. Amém. Amém, Jesus. Shalom, shalom. Amém, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, por essa live, pela vida do apóstolo Léo, Senhor, por toda a revelação que o Senhor tem trazido do teu filho, Pai, pelo teu Espírito que nos dá entendimento de todas as coisas, Ele quem traz para a nossa mente a revelação, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, pelas pessoas que vão estar aí, que já estão entrando para assistir essa live, que recebam na sua mente, Deus, a revelação, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, Pai. Os 7 Espíritos, Senhor, a menorá seja
iluminada, acesa no espírito de cada Amém. irmão, de Amém. cada pessoa que vai assistir essa live, Pai, que vai ficar gravada, Senhor, no canal aí do YouTube, que vai ficar aí nas redes sociais. Cada pessoa que vai assistir seja alcançado seu entendimento iluminado, que traga luz ao entendimento da igreja brasileira, da igreja aqui na França, da igreja na Espanha, na Europa, em Amém. todo mundo onde chegar essa palavra, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós te apresentamos, declaramos obrigado porque a energia voltou, porque a luz, isso é um sinal profético, eu creio. Aleluia. É um sinal, Senhor, que É. a luz que traz o entendimento, ela ilumina mesmo, ela chegou, Senhor. E era necessário, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Bendito o Aleluia. Eterno. Amém, Senhor. Amém, minha amiga. Glória. Amém, querido. Nós Oh, passamos meu. pela cruz, Senhor. Subimos agora, Sim, entregamos essa subimos. live, entregamos esse Sim, tempo, Senhor. que nenhuma marca de iniquidade possa ficar entre Sim, o Senhor seja prevalecer. apagada toda marca. Passamos as nossas emoções e intenções, Sim, motivações agora sim, pela meu cruz. Deus. Depositamos, Sim, meu Senhor, Deus. diante dos sete Espíritos do Senhor. Pedimos que o Amém. fogo do Senhor purifique Amém. tudo, Senhor, para que todos os Amém. contatos, todas as pessoas, tudo que Amém. nós pudermos liberar agora, Senhor, seja Sim, purificado. Que não sim, saia com Jesus. nossas marcas, Pai. Que não saia Amém. com Amém. aquilo que ainda não Amém. está tratado em nós, aquilo que ainda não foi Verdade, Senhor. resolvido, Sim, que não está purificado plenamente, sim, Jesus. para que saia para o seu Verdade. povo, Deus, tudo Amém, purificado, e Jesus. Sim, principalmente diante dos tronos caídos, Pai. Nós não temos sim, sim, legado, Pai. não demos a eles o direito de roubar, distorcer, Sim, usar contra sim, nós Pai. esse estudo, Sim, de trazer verdade, Senhor. confusão na igreja, de Amém, amém. Amém, qualquer sim. visão. Nós submetemos ao Espírito e pedimos, Sim, Pai, Senhor. que o Senhor purifica tudo e não deixe, o Senhor blinda tudo que é do Senhor, para que não seja de forma alguma, Senhor, de forma alguma usado contra nós ou contra Amém, a tua causa, a Jesus. tua igreja, contra Amém, ela, Senhor. contra mim, contra minha esposa, Amém. familiares da Nelson, Amém. do ministério Amém, Jesus, glorioso, meus filhos. santificado. Amém. Oh, Senhor. Amém, Basta a Jesus. tua santa e poderosa mão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 O fruto, Tudo passado pela cruz, né, apóstolo? Tudo passado pela unção do Cordeiro, tudo não são do Cordeiro. né? Tudo é a única forma de purificar tudo e garantir que o maligno não toque em nada do que fazemos, né? Sim. Amém. Não toca, não vem contra nós, não distorce e não Verdade. aproveita da nossa unção, porque E senão não rouba nada. pega a preciosa unção que vai liberar agora, que o Pai vai pôr, Amém. e aí 3/4 dela é roubado se a gente não faz Pois isso. é, apóstolo. E Verdade. eu sei que é uma unção muito poderosa, que a gente tem que ter responsabilidade por ela, Verdade. para que ela, É os verdade. frutos fiquem na mão do Eterno, e aquilo que não for usado dessa unção, ele já recolhe e fica com ele. E o Amém. É Eterno isso aí. é dele. Gente, vamos aprender aí, porque ele dá esses códigos aí para nós, é para a gente praticar todo dia, né? É Então, a como gente precisa ter essa prática, essa vigilância, esse cuidado de não ser roubado na unção, de Aham. passar, subir para o trono, limpar as marcas de iniquidade, tirar tudo, não deixar nenhuma impressão, nenhuma marca, que não venha Não deixa pegar nem rastro para o inimigo nem achar. rastro. Isso mesmo, nem rastro, nem cheiro, nem ouvir de voz, nem o cheiro, porque você sabe que as serpentes com a língua bifurcada rastreia tudo, né? Esse rastreamento é perigoso, então a gente vai limpando tudo para não sentir, não ouvir a voz, não sentir o cheiro, nada, nada, apagando tudo mesmo. É, Nem rastro, é isso mesmo, Apê. É cuidado, isso mesmo. todo cuidado, todo cuidado. Deixa eu só pegar uma Bíblia hebraica aqui, Oh, pode pegar, estamos aqui, estamos tranquilos. eu quero pegar aqui um texto, né, para a gente Aham. colocar aqui uma... Estão falando para aumentar seu áudio, AP. Ah, Viu? ok, ok. Aumente aí seu áudio. Eu tenho que falar mais alto mesmo. Minha voz é de Ah, posto. é? Sou pregador que não grita muito.
Eu já sou pregadora que grita, a voz já é alta. O seu timbre é tão forte. É, verdade. É, deixa eu só ver aqui o que, que eu posso. Amado, enquanto ele procura aí o texto, o tema da live de hoje é os sete Espíritos de Deus, ok? Shalom, Marquinhos, Marcos Cidreira, shalom para os meus amigos que estão chegando aí, os amigos do apóstolo Léo também. É, Mas ele vai falar alto, gente, ele vai eu- falar. amém, amém. Eu ainda não saudei ninguém aí, mas já vou saudar. Ele já vai saudar, está procurando o texto aí na Bíblia É, Hebraica. Enquanto isso, vai compartilhando a live, vai chamando seus amigos, porque eu acredito que hoje Deus vai trazer muitos códigos, muito mistério. Shalom, apóstolo Pargoleto, shalom, pastora Rosana. Muita glória a gente Deus pela turma aí. querida. Amém, querido. Então, eu queria, assim, perguntar ao apóstolo Léo, assim, essa revelação, né, que ele teve aí dos sete espíritos, ele está compartilhando com a gente vai estar trocando as ideias, Uhum. como Deus trouxe também, como que nós temos esse entendimento, e depois vamos orar liberando, ativando, porque eu acredito que muitos da igreja não sabem, não conhecem, não Uhum. sabem a ativação dos sete espíritos de Deus, né? E é Uhum. isso que a gente precisa compreender. Tá. Êxodo 25, 31. Êxodo 25, 31. Vamos lá, gente. É. Êxodo 5:31, olha aí. Eu estou aqui com a minha espada aqui, ó. Uhum. É mesmo, é mesmo. Pega aí. Versículo 31, vamos ver onde está aqui. Veasit menorat zaav. Aleluia. Uhum. Por. Aleluia. Glória a É, Deus. vamos lá. Eu recebi uma ordem de Deus Uhum. no mês de outubro do ano passado de que eu voltasse a usar o talit. Vou ficar aqui mais longe para você Uhum. ver. Ok. Aqui, deixa eu arrumar direitinho aqui. Colocar o meu talit de oração aqui. Ó. Amém. Olha. Tá vendo? Bem Uhum. bonito, né? Sim. E o kippah. O que pá. Uhum. Isso aqui é uma indumentária judaica, é uma roupa que Sim. Deus falou para o povo de Israel usar. Lembra que ele fala sobre as franjas, que os homens oravam Sim, em público, sim, os mostrando, filactérios, mostrando as suas franjas, as né? franjas. As pontas. Isso aqui chama-se tzitzit. Claro que Sim, depois... sim. Tzitzit. Isso aqui, ó. Sim, sim. Uhum. Claro que, Sim. infelizmente, você vai ver Jesus tendo que repreender aqueles que oravam em público, com as suas franjas, com as suas... Era disso que ele estava falando. Ou seja, o mau uso daqueles fariseus Aham. não anula o mandamento de ter que pôr, entende? Mas Sim. a gente pode fazer as coisas mais bonitas que Deus manda a gente fazer com o Sim. coração errado. Então, Verdade. nós podemos estar fazendo essa live, se a motivação for errada, quem é que vai aproveitar? Estamos jogando a unção de Deus fora, dando ponto para Satanás e ainda Uhum. estamos alimentando o reino das trevas usando coisas boas. Então, É verdade. é isso que Jesus pegou lá, que eles estavam usando coisas boas, até dízimo, vocês dizimam o coentro, Sim, dizimam até o doendo. cominho, o endro, ou seja, os temperinhos, vocês são extremamente zelosos de catar o dízimo até da pequena plantaçãozinha e dá tudo certinho, mas não tem misericórdia, julga, acusa dedo, é nervosinho, irado, Uhum. acusador, né? Então, é a mesma Uhum. coisa nós hoje, crente bonitinho, mas não aguenta uma buzinada atrás que já diz que vai matar. Sai da igreja debaixo da Bíblia, no estacionamento já ofende o irmão ou a mulher porque demorou um pouquinho para tirar o carro da frente. Verdade, Não é não? verdade. É verdade. Então, ou seja, faz tudo zeloso, mas não tem misericórdia. O exercício do Meu Deus. sobrenatural, da paciência. A língua é rápida em julgar, o dedo rápido em acusar. Cai numa Uhum. condenação e entra em tanto problema na vida,
mas, no Uhum. entanto, é zeloso. Parece que estava tudo certo e não está, né? Uhum. Porque isso é que Verdade. chama tirar a trave do olho. O Quando olho. você, quando você ainda nem você está tentando tirar cisco do olho do irmão, não tirou trave do seu. A maior Verdade. perda de unção na igreja tem sido por causa disso. As pessoas não estão morrendo sua Uhum. natureza de trono caído, sua natureza dominada pela iniquidade, e Sim, acrescenta os hábitos cristãos, mas não tira a força do trono. é Cada verdade. um de Vive nós no princípio do principado, né? vive nos Vive nos princípios dos princípios reinos caídos. não nos princípios do reino. Isso. Então, isso é extremamente. Isso é o que causa maior perda de unção. É verdade. Então, e às vezes trata caráter, é honesto, às vezes ele trata a questão da Sim, fidelidade com a esposa e com o marido sim. é fiel, Uhum. trata a questão de Uhum. dízimo, todas essas coisas, mas quando chega nos Uhum. descontroles, emoções, frustração, reações Uau. da ira, Esse aí perde o e equilíbrio. aonde julga muito rápido, sabe? Pensa no próximo, mas não consegue ser atingido por misericórdia. Então, isso é Uhum. altamente destrutivo, mais do que não se fizesse as outras coisas. Entende? Uau. Às vezes Sim, você é sim. extremamente bom nas coisas que Uhum. faz, mas Uhum. não está controlado pelo Espírito e está controlado por forças de espíritos Nossa, familiares e tronos caídos. exatamente. Nossa, você falou algo essencial, não está controlado pelo Espírito. Foi exatamente isso que Deus me revelou em 2009, no Rio de Janeiro, numa guerra territorial. Como Sansão foi desconectado dos sete espíritos e como Jezabel conectou na mente dele através dos sentidos, dos cinco sentidos, do cabelo, que a cabeça inclusive, você fala da parte da cabeça, que é o senhorio de Cristo. Essa parte eu acho tremenda, que a parte do meio, que é a vela, aquela A acesa, que é a coroa primeira, a coroa, que é exatamente é o o scepter, senhorio. Meu Deus, isso senhoria. aí é. Olha, como conecta com a revelação dos sete espíritos que Deus me deu nesse ano lá no Rio de Janeiro, nessa guerra lá. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, mas eu trouxe aqui, né, para a gente acender ao mesmo tempo. Nós vamos fazer Amém. acendendo, tá? Eu não sei se você tem a sua aí. Tremendo. Nós vamos Ah, acender ó, ato profético. e profetizar. Então, como eu disse, em outubro, o papai me disse que eu deveria voltar a usar o Sim, kit que eu estava explicando, né? sim. Voltasse a usar a cobertura do kipá e começasse a usar a camisa branca. Uau, uau. Ele disse que eu deveria ministrar somente assim. E desde outubro, todas as igrejas que eu fui, eu ia acender a menorá. Acender, quando é a primeira vez, explicar, Uhum, recebi uma ordem para fazer isso. E, uhum. e também voltar essa indumentária. Então, isso eu usava alguns anos atrás, com exceção da camisa branca, Sim. eu não tinha essa ordem. Quer dizer, até Uhum, tive uma época, mas eu fiquei meio sem convicção, acabei não fazendo. Mas o uhum, pai já tinha me falado há muitos anos que eu deveria ministrar somente de branco. uhum. E então, em outubro, isso veio com muita força e me deu um renovo muito grande na unção, na revelação, na Amém, postura, amém. sabe? Eu comecei a sentir uma força na postura, uma força diferenciada. Realmente aconteceu alguma Sim, coisa sim. em outubro do ano passado para cá. E comecei a fazer. Só que entrou a pandemia e eu comecei a fazer só live. Nas lives, eu não associei Esse- que eu estava ministrando. Aham. Aí o papai falou, meu coração falou, entendeu? E eu estava fazendo sem cobertura. E eu estava lidando com Uau, Cronos, que é o maior uau, da uau, batalha, que é uau. Uhum. destituição deles e denúncia. Eu não estava nem guerreando, porque com Trono a gente É não. verdade, o pessoal está denunciando.
Eu Isso estava mesmo. renunciando e sem cobrir a minha cabeça do jeito que ele mandou. Aí eu entendi que eu estava correndo algum risco e pondo em risco outras situações. Então, eu Uau, comecei, né? uau. A penúltima que eu fiz, já fiz assim, Sim, já e fiz. agora voltei a fazer. Glória a Deus. Então, nós vamos andar Nosso embaixo. Pai é maravilhoso. Ele também. Aleluia. Então, e aí eu comecei não só a acender, mas foi tão interessante que a primeira vez que eu fui acender sobre a ordem de Deus, eu comecei a falar e as explicações começaram a subir na minha boca de uma facilidade Uau, tão simples e ao mesmo tempo com natural. profundidade, mas apresentado de forma simples que as pessoas entenderam. Falou, você quebrou algo tão grande. Para mim, isso eram as coisas do Antigo Testamento, essas coisas do Uhum, Tabernáculo Antigo, uhum, e que não tem nada a ver sim, com a gente, mas, de repente, sim. brilhou uma luz assim, de entendimento tão Aleluia. forte que, Aleluia. que foi como se a primeira vez que eu estivesse escutando, entendendo realmente, de fato, um assunto. E eu também eu falei, engraçado, parece que eu nunca consegui explicar com tanta facilidade. Com tanta luz e clareza, né? Então, Deus está trazendo. Eu quero lembrar aqui que em 2002, no mês de Uhum, janeiro, nós fizemos um castiçal muito grande. Ele tinha, ele é mais de 100 quilos, para você ter ideia. E uhum, nós acendemos ele. Quando nós acendemos, foi até o profeta Dejaí que trouxe essa palavra de Deus, uhum. que a gente deveria manter 30 dias aceso e 30 dias a gente orar. Vai à noite, reveza, depois que chega do serviço, vai lá orar. Então, quando nós fizemos esta acendimento, Deus trouxe a revelação da estrutura que prendia o Brasil. Uhum. E ele falou que a gente deveria ir nos 4 cantos do país, porque ele ia tirar e fechar as portas e tirar a força daqueles espíritos que sustentaram muitos anos. Sim, Foi sim. aí que eu fui parar lá no Belém do Pará. Eu lembro que você foi na igreja lá na Manaim, do pastor Jerônimo, que já partiu para o Senhor. Tinham Uhum. pouquíssimas pessoas ali, naquela vez que você foi, mas antes da primeira vez foi para bem pouquinha pessoa, quase ninguém foi. Você foi praticamente numa missão secreta, que eu Não, a lembro. primeira vez a gente nem anunciou para as igrejas de lá. Sim, não, A não, primeira não tinha. vez eu não conheci nenhum pastor. E a Sim, gente só sim, a primeira. foi mistério e oração, e só Sim, conheci a irmã Josete da churrascaria sim. Rodeio. Rodeio, exatamente, Somente exatamente. ela, Deus permitiu conectar, e ela foi uma pessoa que colocou um carro à disposição, que nós rodamos ali tudo, inclusive nos providenciou um motorista e gente que nos levou até a ilha de Marajó, na Do cidade Marajó, de Oure. Então, sim. ela deu uma cobertura de logística muito forte, essa mulher. Então, quando a gente se reúne, começa a acender e ficar Uhum. orando, vem um nível de iluminação e revelação Nação, muito alto para trazer trazer a luz sobre o que está a luz. acontecendo naquela atmosfera de onde você está vivendo. Sim. Uhum. Então, eu creio que ao fazer isso, muita gente vai receber de Deus direções muito Amém. claras sobre como Amém. vai vencer a atmosfera da religião. Amém. Eu creio, eu creio. Porque foi assim que Creio mesmo. começou com a gente. Foi assim, foi com a Uhum. menorá sendo acesa, e a Aleluia, menorá era Jesus. muito grande. Eu tenho a foto da primeira foto que tirei dela. Depois nós transformamos, o profeta DG transformou em quadro de parede, e esses quadros encheram o Brasil. A gente encheu o Brasil com foto desse menorá. Até hoje tem, onde eu Uhum. vou por aí, eu encontro. Sim. E eu não sabia que era uma coisa tão importante. Meu Tão Deus. importante. Sim. Se eu soubesse, se eu tivesse entendido, eu tinha conservado esse hábito bem mais profundamente. Bem mais profundo, né, apóstolo? Eu Pois é, teria. querido. A gente realmente perde muitas coisas por falta do entendimento nessa intensidade de luz, porque a gente recebe uma luz, mas tem intensidades de luz. Uma é a luz desse aparato que eu estou vendo que você tem aí também. Uma é essa luz,
Mas outra é a luz de um estádio, de um ginásio, aquele canhão de luz. Essa intensidade de luz que a menorá traz para a gente. Uma luz que... E às vezes Deus traz algo para nós, mas a gente precisa saber qual é o nível de atenção que precisamos dar àquela revelação. Porque tem uma que é só para aquele dia, aquela semana, Sim. então você dá aquele nível de atenção, resolveu. Mas tem coisas que serão para sempre, mas a gente não sabe dar atenção. É muito difícil para nós entendermos a resposta que Deus espera e a intensidade que Deus espera. É muito difícil, Sim. muito difícil, muito difícil. Às vezes nós damos uma resposta rápida e boa, porém não duradoura. Às vezes nós conservamos coisas que ele falou há anos e já está vencido. Você está entendendo? Sim, é verdade. Exige muito relação com Deus, muito afinada para saber Verdade. intensidade de resposta, quanto tempo devemos praticar aqui. Sim, praticar. Se é um Sim, princípio para sempre, se é uma coisa localizada, né? verdade. Encontro pessoas que tiveram uma revelação há muitos anos e eles ainda estão dando um valor enorme àquilo, como se estivesse valendo, mas eu entendo. Mas não tá mais. É verdade. E aí você não consegue chegar e ficar falando, irmão, parte para frente. Segue, né? Está com validade vencida, é muito difícil. Verdade. Já venceu faz tempo, a pessoa ainda está ali, né? Porque Então, é verdade. o que é? Tem tanta lição, depois a gente vai andando os anos e os meses, aliás, que nem deu ano ainda, vai fazer um ano agora em outubro, que eu reacendi a orar. Então, nesse período, começou a crescer o entendimento sobre ela. Por exemplo, eu descobri que alguns rabinos, algumas áreas judaicas, falam que é uma planta do templo. Eu nunca pensava. Uau. Então, nós temos aqui um vão, 2 e 3. São 3 partes. Eles falam que é o átrio externo, o santo e o santo dos santos. Santo do Santo. Né? Outros falaram que isso aqui tinha uma conexão com a cabeça humana. Por exemplo, nós temos 2 ouvidos externos, mais largos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca. Nós temos os 7 aqui também. Perfeito. Sim. Então, a cabeça nossa é a luz, é a menorá. Sim. Nós temos... Outros viram, além da menorá, o corpo humano, né, que eu falo na outra live, que é a menorá humana. Nós temos... Sim, essa. E essa daí, essa foi tão interessante, porque essa daqui não foi assim... Eu não conheci por estudar, por coisa. Eu estava pregando, eu fiz assim, uma irmã falou, engraçado, eu olhei para você e eu via o seu corpo como se você fosse uma menorá. Aí comecei a fazer o movimento, falei, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Falei, peraí. E o centro, que é realmente a cabeça, que é o governo. A cabeça. Governo, claro. A humana, por Jesus fala, vós sois também a luz do mundo, vocês são a menorá. É isso, nós somos a luz. Uau, sim. Entende? Exatamente. E a palavra menorá é como se fosse o luzeiro. Lembra quando ele faz 2 luzeiros um para governar um dia, um para governar a noite? Um dia para governar a noite. Então, exatamente. A palavra luz em hebraico é or. Or. Que é uma palavra de 2 letrinhas apenas. Eu vou até conferir aqui. E quando eu digo menorá, menorot, eu estou falando de luzeiros, menorot. Sim. Então, quer ver? No 4º dia, Deus cria os luzeiros, né? Foi tarde, né? No versículo 14, se não me engano, aqui.
Shilshim. Vayomer Elohim Yeh Meorot. Meorot são luminares. E menorá é castiçal, candelabro. Porque luzeiro, o sol e lua, eles são chamados de meorot. Meorot. Sim. E este é chamado de menorá. Então, só acrescentou a letra N. Nun. Então, sim, a mesma raiz, a mesma estrutura. A mesma raiz, sim. Entendeu? E a palavra luz é or. A palavra luminar, luzeiro, é meor. E no plural, meorot. E a palavra menorá, que é escassal, e no plural, menorot. Então, é a mesma raiz luz, luzeiro e caçal. Só que para a tradução, parece que ela não conecta. Assim, a gramática nossa é bem diferente. Então, por isso. Diferente, é. Mas no hebraico não é. No hebraico é toda uma tudo raiz. Igual. A mesma raiz. E eles, então, então, isso daqui, a criação original, aliás, a primeira luz criada, que é diferente da luz criada no versículo 14, você vê que tem uma luz que é criada antes, não tem? Sim. Olha sim. só. No versículo 1 e 2, você já vê a criação de luz. Diz que Deus haja luz. Não é isso? Sim. Quer ver? Olha aí. Verdade. É. Quando já no versículo 3, disse Deus, né? Haja luz. E disse Deus, irie or, seja luz. Tenha luz, or. Depois, ele, no verso 14, ele vai criar meorot. Ok? Então, a or original, or, é a luz espiritual. É uma luz que não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas tem. Quer dizer, não tem nada a ver com a luz de sol e de lua. Por quê? Porque essa or foi criada antes de existir sol e lua. No primeiro dia, Deus já cria ela. A luz. Depois, no quarto dia, é que Deus vai criar os luminares. Os luminares. Então, aí vai fazer separação. Então, existe um tipo de or, de luz, que está muito acima dessa luz de sol e de lua, ela é espiritual. Quando fala de Jesus, está falando dessa luz criada no primeiro dia. Aleluia. Jesus é a luz que esse mundo caído de sol, lua e estrelas, que são as or menor, elas ficam aprisionadas num mundo de trevas espirituais que não conecta mais com o terceiro, eu vou chamar agora terceiro céu, que é onde está a luz espiritual, que é plena, que nunca pode ser apagada, não tem trevas, ela não tem lado de trevas, ela só tem luz espiritual. Luz. E ela está acima da atmosfera do nosso mundo. Se eu pudesse falar assim, em termos de altura. E esse mundo abaixo, essa or criada com luzeiros, é uma cópia da or de cima. Entendeu? Só que ele fica no mundo aprisionado. E outra coisa, agora eu vou falar. Existe um outro tipo de or, que a fala é igual, mas a escrita é diferente. Sabe o que significa? Pele. Não. Pele. Uau. Quando o homem peca, fala a palavra que Deus fez para ele roupas de pele. E a palavra que está lá fala roupa de or. E quando ele não tinha roupa de or com ain, não com aleph, muda só a letra a gramática, mas a pronúncia é igual. Quando ele tinha a roupa de... Quando ele não tinha a roupa de or, eu vou falar assim, or para se diferenciar um pouco,
ele só Uhum. tinha Or. Ele era Luz. luz. Sim. Quando pôs pele, cobriu a Cobriu a luz. luz e pôs uma outra Or. Uma Or Uau. cobriu a outra Or. Uma Or Uhum. com a Uhum. letra Ain cobriu a Or que tinha Aleph. Sim. Tá entendendo? Sim. Sim. Uhum. Então o homem fica sem esta luz aparente, mas ela fica dentro. Dentro. Se os teus olhos Sim. forem Porém, bons, mais todo o bons. teu Uhum. Do corpo corpo. terá luz. Sério. Ou Verdade. Mas seja, se os teus nós olhos temos forem maus, quão grandes trevas serão, né? Se os exatamente. teus olhos forem maus, quão grandes trevas. Então a luz está dentro de nós. Nós somos essencialmente luz. Sim. Essencialmente luz. Uhum. Porém, estamos cobertos com pele, com luz, com ouro, Sim, com ouro. que tira o brilho da outra. Então, esse Uhum. corpo mau, esse corpo de carne, Corruptível. esse corpo de carne é o corpo da iniquidade que está Cuidado. segurando e aprisionando. Meu Deus. Mas, se eu me conectar, o meu espírito, meu homem de luz, esse homem de Uhum. luz interior, é o meu espírito que está preso. Se ele conseguir conectar com o reino superior da luz e não com o reino dos tronos, ele vai ativar essa luz que vai conseguir vencer a força desta carne de Aleluia. dor. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. E aí os homens verão as vossas boas obras, que é quando ele fala assim, não, você é a luz do mundo. Você vai praticar as boas obras. E os homens vão ver essas boas obras e vão Exato. glorificar o Pai que está no céu. Nos céus. Entende? Exato. Então, o ponto de trazer a luz do primeiro dia criação para a Sim. Terra é o ser humano. Ele é o Uhum. único. Como ele não conseguia vencer a carne, ele não conseguia vencer essa barreira, ele não saía, o corpo dele não conseguia ser glorificado mais, Moisés teve Uhum. um prenúncio, porque o rosto dele ficou glorificado. Por isso, Exatamente. Moisés Brilhava teve, como porque ele ficou muito foi. Teve essa conectado, ele ficou sim, conectado com o Altíssimo, então isso, houve um momento em que brilhou um sim, pouco. A brilhou. luz, aquela luz todos nós temos dentro. Todos nós somos daquela essência. Aleluia. Seja um budista, seja um satanista, seja quem for, Quem qualquer ser for. humano. Só que ele está Exato. aprisionado por Uhum. esta or de pele, por essa Sim. carne, vamos chamar, que Se está acaba. cobrindo o homem espiritual, que Uhum. não Uhum. pode morrer. Essa carne não deve morrer antes Uhum. que a interior se conecta. Sim. Então, ele Sim. vai se tornar um dos principados aprisionados. Sim. Uhum. Exatamente. É. Nós somos luz. Na essência, o nosso espírito é um Uhum. espírito de luz. Sim. E quer voltar desesperadamente para o reino da luz de onde ele veio. Mas que está Uhum. aprisionado numa prisão temporária. Uhum. Sim. E que Na prisão. perdeu. E que, por causa dessa prisão, muitos desses espíritos aprisionados perderam a memória de quem são e de onde vieram. E é por isso que são capturados. E quando eles perdem a memória, essa memória perdida, Uhum. pai e mãe fundem, tem a fusão pela fecundação, e o Sim. espírito é enviado Enviado. por causa do desejo. O desejo é que traz. Ah, queremos um filho, né? O Sim. desejo humano traz e materializa em forma de carne um espírito. Sim. Uhum. Só que Uhum. ele entra e mergulha numas águas de iniquidade. Sim. Essas águas, Essas primeiras águas vão roubar as memórias as do memórias. corpo É. de luz. Entendeu? Então a Entendi. criança, às vezes, ele tem uns flash, a criança tem visões espirituais, a criança tem Sim. mais sensibilidade, porque ainda não
está carregado ainda de todas as culturas da iniquidade, então ele É ainda verdade. consegue ficar conectado ao reino de onde ele veio. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita facilidade de ver o Senhor Jesus e de ir nas dimensões celestiais. Eu, com muita facilidade, eu ia mesmo. E eu ficava, depois que eu me converti, eu entendi que eu acessava as dimensões do céu, sem entendimento, e o Espírito me trouxe essas experiências que eu tinha na minha infância, Só ele. já com a memória dos lugares que eu ia, das cores que não existem na terra, que era algo impressionante. Como fala a palavra, terra que mana leite e mel, eu via literalmente rios de leite, rochas que brotavam mel. Eu disse, mas de onde que existe isso que aqui na terra não existe? Quando eu me converti, que eu li a palavra, eu entendi. As As experiências. flores, as cores das flores, meu Deus, eu disse, era o céu que eu acessava E quando era. isso porque você fez parte de uma eleição. Você foi eleita. Senão, nem isso você tinha conseguido. Porque Deus plantou também na terra eleitos. Porque senão o Sim, mundo não conseguiria enfrentar o que tinha. Entende? exato. Assim, Uhum, sim, há pessoas na terra, porque eles se destacam como profetas, por causa de uma eleição que Deus faz para eleger aqueles que vão ajudar a humanidade a sair da prisão. sim. Senão, Sim, exatamente, porque nem todos têm esse não, entendimento. não, não, não. Então, existem os chamados eleitos. Eleitos. E aí entram as doutrinas, às vezes os calvinistas, no meu ponto de vista, eles erraram porque eles Sim, transformaram eleitos em uma palavra para salvação, e não é para salvação, é para ministério. exato, Eleição é só exatamente. para chamado para fazer alguma coisa. Não é a Uhum, eleição. É claro que ela entra também em salvação, mas a eleição é uma pessoa que nunca vai escapar do seu destino em Deus. uhum, uhum, E uhum. esse destino não tem a ver com ser salvo ou não, porque aí porque a salvação é uma porta aberta para todos, mas a eleição é por causa do chamado sacerdotal, é por causa do chamado Sim, para sim. fazer uma obra especial. Chamados para o altar, né? Pessoas chamadas para o altar, para aquela E, missão, vocação e eles são que. inescapáveis. Amém. Aleluia, Jesus. Inescapáveis, gostei. E, Gostei dessa. e vem uma fúria grande para tirá-los desse chamado, Sim, porque o inimigo percebe-os na percebe. concepção, na concepção. Uau. Já vê aquela luz diferente, tem algo diferente naquela criança, Claro, né? ele veio de lá, ele conhece os tipos de luz quando Sim, desce para a Terra, sim, conhece as sim. dimensões de luz, Sim. Ele entende? conhece. Então, esses que são o alvo de tirá-los do caminho, né? São os Moisés Sim, de vida, né? São os sim, Moisés, sim. os João Batista, assim. Você vê a fúria em cima de Moisés, a fúria em cima de João Batista, que teve que fugir para o Verdade. deserto e ficar lá Sim, até o sim. tempo certo, né? Verdade. E de muitos hoje que passam uma angústia terrível na vida Muito. até encontrar a salvação em Cristo. Sim. Entende? Bom, eu estou tentando entrar no assunto. Sim. Nós vamos ter que para ir para a segunda live, gente. Não tem como. A gente vai ter que ir. Então, Vocês vão com a gente, acompanhem a gente aí, ok? tudo isso eu estou falando por causa justamente desse estado de luz que nós somos. Sim, exatamente. Ser- Tem que Esse construir ser, esse entendimento. ser de luz aprisionado num corpo terreno de iniquidade que forma o Sim. corpo de pecado para aprisionar. Jesus veio aqui, irmão, com uma luz perfeita só para fazer uma coisa: destruir o corpo. Uhum. Ah, verdade. Por isso que ele sofreu aquilo tudo e passou para a destruição do corpo e formação do novo corpo. Tipo assim, falar para todos nós que era isso que vocês tinham e perderam. E não consegui acessar mais. Por quê? Porque a cadeia, a roda de prisão foi tão perfeita que o inimigo fez que escravizou
todas as nações e todas as genéticas humanas num estado Verdade. de morrer para sempre e ficar separado para sempre. Mas o Senhor não veio de baixo, ele veio de cima. Ele não nasceu na horizontal, ele não nasceu de desejo humano, ele não foi fruto desses desejos nossos. Ele foi fruto Sim, do desejo do Pai. Entende? Esse fruto de desejo aprisiona já na concepção e arranca sim. arranca o espírito de luz que o Pai criou e já aprisiona aqui embaixo na iniquidade da água. E já quando É já verdade. nasce, pronto, já está aprisionado. Então, Yeshua não nasceu de desejo humano, olha que coisa linda. Nem da concepção. Tremendo isso. A nossa redenção começa no fato dele não ser desejado de carne. Ele não foi fruto de amor nem desejo de José nem de Maria. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Então, isso já começa a nossa redenção. E então, ele vem como luz, mas o nível de prisão de corpo para ele não é igual. Ele não entra. Porque ele vem na mesma semelhança do primeiro Adão. O primeiro Adão também não foi fruto do desejo humano e também não veio caído. Sim, sim, Caiu por sim. decisão. Por isso, a vida de Yeshua foi uma vida de decisão pelo reino do céu. Decisão pela Sim. vontade do Pai. E não pela vontade nem dele, nem de pai dele, nem de mãe dele humana. Sim, a genética dele não foi contaminada, não foi comprometida como a nossa. Exatamente. Por Ele isso que ele estava se torna envolvido. Salvador. Porque Uhum. todos nós teríamos a chance, se fôssemos como Adão, de nascer sem a escravidão. Sim, Mas é seguir, verdade. seguir os anos, mantendo-se livre, é outra situação. Exatamente. Entendeu? Após eu tive uma experiência alguns anos atrás, quando eu morava no Pará. O Espírito de Deus me levou no Éden. E ali eu vi o primeiro Adão e Eva ali, antes da queda, chamado Adão e Eva, mas na verdade era homem, né? O ser Aham. humano. E eu via, o Senhor falava, o que que tu vês, filha? E eu via pontos de luz distante. E o Senhor fez assim com as mãos nos meus olhos e abriu os meus olhos para que eu pudesse suportar a carga de luz que eu vi. Apóstolo, eu vi o homem e a mulher literalmente entrar totalmente um dentro do outro. Eles entravam totalmente, as três dimensões, corpo, alma, espírito e luz, um totalmente dentro do outro. E quando eles entravam totalmente, que ficava um só, havia uma explosão que se não fosse a mão do Senhor, eu não conseguiria suportar. Explosão de luz, mas foi tão grande aquela luz que eu tenho certeza que o Senhor não colocasse, eu não conseguiria, eu ficaria cega. Era mais forte como o sol. E eu fiquei olhando aquilo e o Senhor falou para mim que depois da queda, assim como a terra foi alterada, assim também o corpo, pela pele, que você falou, né? E essa luz já não pode ver. Então eu vi isso aí, muitas pessoas me disseram assim: ah, mas como é que iria nascer o homem e a mulher? Eu disse: como Jesus nasceu. Como que Jesus nasceu? Ele nasceu de luz, ele entrou como luz dentro do ventre de Maria. Foi assim que ele veio, ele foi protegido por essa luz. Foi isso que o Espírito Santo me fez entender naquele dia, como éramos antes, aquela luz tão forte, tão forte. E eu, agora, você explicando, eu tive um entendimento maior ainda dessa questão do corpo, nosso corpo, e como o corpo de Jesus foi protegido por essa luz, não se contaminou com a genética, mesmo nascendo, porque ele não nasceu do desejo da carne. Não. E quando ele cresce, ele vai tomando essas decisões e mantendo, apesar do corpo físico, ele vai Sim, mantendo o seu espírito conectado com Deus, porque a função da sim, iniquidade é separar. sim, Ele vai sim, ter com que o homem, o espírito de luz, perca a memória de onde e de quem ele é, quem é o dono, e a atmosfera, os princípios do reino. Então, uma vez que perde, ele vai viver os princípios dos dominadores do mundo caído. Então, exatamente, ele nunca exato. perdeu
a consciência de quem era, e ela só foi crescendo à medida da idade, ela vai crescendo mais, mais, mais e mais, Sim, sim, até sim. que ele possa ter suficiente material, enviado a Deus o material de obediência o suficiente para ganhar a casa dele, o corpo dele. Eu lembro quando era Uau. criança, quando a gente ia obedecendo a Deus, a gente mandava material para o céu, para Deus fazer. Quando a gente chegasse lá, nós teríamos nossa casa. Essa história eu escutava de criança na igreja, Uhum, mas eu uhum. compreendi que a obediência constrói o corpo de glória. Sim, constrói. É isso a Cada gente. um terá a glória da obediência que serviu ao Pai. Exatamente, exatamente. E foi exatamente essa revelação que eu tive quando eu fui diante do trono do Pai, que eu vi o resplendor da sua glória, que são as 7 cores do arco-íris, que são 7 espíritos. Cada uma daquelas pedras, ele falava que era um processo. Hoje, eu, conversando com o apóstolo Fundaci, a gente teve na casa dele, hoje eu expliquei isso para ele. O rubi, a pedra, que simboliza a sabedoria, está lá em Provérbios 8, a sabedoria construiu a sua casa, lavrou suas 7 colunas, Oh, preparou a sua mesa, sabe? E aí o Senhor me dizia, e eu vi ele fazer, ele meteu a mão dentro dele, tirou um pedaço dele e enxertou em mim, das pedras de rubi, e está lá no livro de Cantares, o ventre dele é recoberto de safira, né? Então, nós somos essa construção de um processo que nós passamos pela obediência em que nós obedecemos ao Espírito Santo de Deus. Se você não obedece, você responde os processos com rebelião, rebeldia, a sua casa vai ser construída com madeira, feno, palha. Mas se você obedece, recebe, entende, se conecta com os 7 espíritos, você vai fazer a sua casa, como fala Isaías, eu disse para o apóstolo, a Fundaci aqui, o apóstolo aqui da França, que eu tenho certeza, apóstolo Paulo, ele entendeu isso, porque ele fala da construção das pedras preciosas. Profeta Isaías também, apóstolo João, profeta Daniel, Ezequiel, todos eles viram essa construção de pedras preciosas no construir essa casa do nosso corpo espiritual. E eu já vi alguns corpos espirituais de apóstolos, de profeta, eu já vi olhos de brilhante, né, braços de ouro, né, não apenas braço de ouro, como fala, a mão do Senhor era de ouro, seus pés de bronze reluzente, né? Então a gente vê assim que é essa obediência, mas é um processo que você vai ser trabalhar dia após dia para construir, né? Essa casa espiritual. E a gente vê o rubi, né? Que é a sabedoria, que traz o equilíbrio, que é a renúncia. É um processo dolorido. Toda pessoa que passou por sofrimento, rejeição, perda de morte, venceu, órfãos, tudo que conseguiu vencer venceu essa a aí, ele vida, recebe essa estrutura. ele Então, recebe. assim, ele recebe esse enxerto, que nós somos enxertados na oliveira verdadeira, né? O corpo de glória, esse corpo de glória, ele parece que É, ele é realmente luz, mas é luz que passa por pedras, né? Essa sim, formação do corpo. sim. É algo maravilhoso, é algo assim, eu fico maravilhada de ver como o Senhor nos construiu a sua imagem, a sua semelhança. Né? E como você falou no início da live, Lúcifer também foi construído com pedras, né? Ele também teve A ali roupa para ele a é roupa também, a roupa exato. no capítulo 28 de Ezequiel, Ezequiel. fala Uhum. dessa construção da roupa Sim, dele, sim, porque ele era sim, chamado para sacerdote. O exatamente. serviço desse querubim, antes de chamar Lúcifer, né? Um querubim, Sim, é querubim, e a palavra querubim vem do verbo do karov. Karov quer dizer perto, próximo. né? Havia uma unção especial, né? São uma categoria de seres criados
para sim, proximidade, do para trono. ficar karov, ficar perto. Certo? Karov, querubim, é Sim. daí que vem a palavra. Uau, Entendeu? Então, sei, e esse ser, para ele ficar perto, muitos querubins foram criados, porém ele é criado para especial. Deus sim, faz muitos, pega um e fala, agora você vai ser meu secretário particular. Entende? Quando eu quiser conversar com tudo que eu criei, eu vou falar só através de você, porque eu não vou contactar, eu vou sim, emanar através de você. E sim. esse para ele conseguir, para ele poder ter essa Uhum, aproximação e fazer o uhum. exercício ministerial dele perfeito, é que essa roupa é feita. Por quê? Porque Deus é pura luz. Deus é luz, está escrito. Luz, Não há nele aleluia. treva, Trevas nenhuma. nem sombra, nem variações de dúvidas. Ou seja, é luz perfeita o tempo todo. E como essa Amém. luz vai ser conhecida? Como ela vai apresentar sua multiforme sabedoria e graça? Sabedoria. Ele Uhum. vai ter que passar por cores, por prismas. Exatamente. Entende? Ele Exatamente. vai ter que Mas sofrer deformação a da gente luz. vê, Léo, que em Apocalipse 18 fala do grande trono branco. Ou seja, todas as sete cores vão se Juntas transformar juntas. fica a luz branca. Exatamente. Toda luz Exatamente. branca, ela é divisão de várias cores, né? Exatamente. É. Sete no conhecido nesse mundo aqui, né? Isso, mas a gente tem uma ideia da luz branca como se fosse essa luz branca que a gente conhece. Mas eu ensino nos treinamentos, gente, não é essa luz branca que a gente conhece na Terra, é um outro nível de resplendor Essa que essa ofusca. a luz, na Dá verdade, para cair, Léo, vai cair, ó, você dá para salva cair, ela. tá no... Salva mas ela. a gente vai voltar. Uhum. Norma, já faz aí agora, então. É, não, ainda temos alguns minutinhos, temos minuto ainda, Então, uns você 2 minutos. avisa. Então, quando Tá, avisa sim. a luz passa, ela se deflete em sete cores. Sete, uau, foi essa experiência que eu tive. Olha aí, Sete. sete. Né? Uhum. E quando ela chega no mundo material, então ela está. Então, o mundo das cores, que a gente conhece, as coisas vermelhas, azuis, amarelas, brancas, Sim. elas são a expressão da luz original Au. já deflagrada, ou Aleluia, glória a Deus. separada, assim, começando a Sim, tomar. separada. Então, toda a criação ela vai refletir Toda, luz, exatamente, né? exatamente. Então, Tremendo. esta estrutura criada, multicolorida aqui embaixo, nada mais é do Sim, que a expressão da luz de Deus na criação. exatamente. Isso no mundo ainda que está aprisionado e caído. Você imagina Mas, oh, no celestial, porque tudo que é tem no verdade. material veio do celestial. É sombra, né? É uma sombra do reino invisível. É Então, apenas um. este ser querubim, cara, ele é criado, não, ele é separado. Separado significa santificado, Santificado. saído do comum para o uso especial. E aí, vai avisando aí. Então ele Querido, recebe. nós vamos encerrar e vamos voltar outra vez, tá? Já vamos encerrar e vamos voltar, porque já vai dar, já temos aqui 1 hora. E aí Salve começa a então contar ela. os minutinhos. Salve Eu essa vou live. salvar e a gente volta. Tem que salvar essa live, ok? Então vamos lá, vamos salvar. Apareceu aqui agora.